Queridos amigos e amigas, uma ótima noite a todos nós. Eu me chamo Sayonara Coaches, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estou aqui para mais um encontro com o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje temos a responsabilidade de refletir em torno do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, no item 10. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus nosso Pai, querido Mestre tão amado Jesus, Espíritos trabalhadores desta casa que nos acolhe neste momento, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, que seja um momento de alegria e muita paz aos nossos corações, esse momento entre irmãos, onde buscamos aprender sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Que Tu possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, Pai, e aqueles que também não puderam estar neste momento, mas que possam continuar acompanhando as reflexões do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Que seja então um momento abençoado por Ti, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, vamos então dando sequência ao nosso estudo de hoje. Nós estamos aqui na Instrução dos Espíritos e falaremos a respeito da caridade material e da caridade moral. No item 10, um espírito protetor, é como ele se identifica lá em Lyon, em 1860. A mensagem é atualíssima e ele já começa dizendo para a gente assim: Meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? Muitas vezes confundimos-nos achando que precisamos ser detentores de bens para podermos socorrer os nossos irmãos naquilo que eles têm necessidade. Eu lembro de uma história que falava a respeito de uma pessoa numa situação muito miserável, numa situação de rua, e ele viu passar um mestre, um sábio, e correu até ele e perguntou: Mestre, por que eu sou tão pobre? E o mestre olhou para ele e falou assim: porque você não aprendeu a dar. Aí ele falou: mas eu vou dar o quê? Eu mal tenho o que me vestir, eu não tenho o que comer, eu não tenho teto, eu não tenho nada. O que eu vou dar para as pessoas? E o mestre falou para ele: você tem 2 olhos, você pode dar um olhar generoso sobre as pessoas, você tem ouvidos, você pode ouvir as pessoas, você pode ouvir um desabafo, você tem boca, você pode dar um sorriso e alegrar corações, você pode usar as suas palavras para levar esperança, coragem, fé às pessoas. Você tem mão, tem braços, tem pernas, pode trabalhar e doar da sua energia, doar de si em prol do bem dos outros. Você precisa aprender a doar-se. É uma mensagem muito bela. E por que a gente se equivoca tanto nesse sentido, né? Muitas vezes, quando nos colocamos dispostos a aprender a caridade, estamos mais atentos em nós, naquilo que nós podemos dar, quando nós deveríamos estar focados no outro. O que o outro precisa? Interessados na necessidade do irmão. Quando assim pensarmos, vamos observar que muitas vezes não é nada de material. Às vezes é um abraço, é um olhar, é um bom dia, é uma palavra. E aqui o Evangelho vem confirmar isso pra gente. Ele fala que a caridade pode ser feita por pensamentos, palavras e ações. Ele lembra muito bem a gente que uma prece de coração alivia as dores, o pesar dos irmãos encarnados ou desencarnados, lembro aqui.
Portanto, podemos auxiliar com uma prece a quem nós vemos e aqueles que nós não estamos mais vendo, mas que nós sabemos que existe e que num ato de carinho, a prece pode levar alívio e paz, consolação aos corações. Olha que belo ato caridoso que está acessível a qualquer um de nós. Ele ainda lembra que a gente pode dar testemunho do que o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, tem realizado em nós. Esses conhecimentos, essas instruções vão mudando a forma em que nós vamos vendo a vida, a forma em que nós vamos praticando tudo isso que estamos aprendendo, vai modificando tudo ao nosso redor. E ele nos convida aqui. Nós podemos dizer assim: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. E em muitos momentos nós não nos percebemos assim, mas se a gente parar para observar a nossa vida, há bem pouco tempo atrás, nós podemos observar como passávamos as situações de dificuldade muito mais aflitos, muito mais ansiosos, muito mais sofredores. E hoje, não vou dizer que a gente já assumiu todo o jugo de Jesus, não, que ainda falta muita coisa, nós bem sabemos. Mas o pouquinho que a gente já consegue trazer desse jugo de Jesus e aplicar na nossa vida, nós já percebemos a diferença. E isso já é a felicidade relativa da qual nós podemos experimentar aqui na Terra. E isso pode e deve ser relatado e testemunhado, porque leva esperança, leva consolação pelo esclarecimento. Incentivemos os nossos irmãos ao despertamento pelo Espiritismo. Isso ajuda. Se está ajudando a nós, vai ajudar os nossos irmãos também. Certamente que sim, né? E ele vem trazendo aqui várias situações em que a gente pode chegar com socorro, com alívio para o idoso que já está se apresentando cansado, muitas vezes desanimado pelas dores da vida, que a gente possa lembrá-los dos trabalhadores da última hora. Sempre é tempo. Eu aproveito aqui também para lembrar que estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Onde nós homenageamos, valorizamos a vida. Independente da fase em que nós estejamos, é sempre tempo de valorizar a vida, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, na maioridade. Sempre é tempo de valorizarmos esse rico presente que Deus nos deu, através de sua misericórdia, da reencarnação, de estarmos aqui aprendendo junto aos nossos irmãos a amar, a fazer aquilo que a gente ainda não aprendeu a fazer de uma forma melhor a cada dia, que a gente não possa nunca deixar apagar a esperança no nosso coração, nem no coração dos nossos irmãos. Isso é caridade. Ele vem falar aqui também para a gente das crianças, já viciadas pelo exemplo que tem à sua volta e que vão caminhando pela vida prestes a serem vencidas pelas tentações. Em torno de mais ou menos há uns 2 meses atrás, tivemos uma aula lá no Depois da Morte, um curso que eu trabalho no Centro Espírita Leon Denis. Uma amiga que é psicóloga comentou de um trabalho que a equipe dela fez, uma ação de rua, né? Uma ação na rua. Era um trabalho de campo, onde eles subiram uma comunidade e foram acessar, né, aquelas famílias em socorro. E aí observaram uma casa onde a mãe tinha pendurada nas paredes o fruto do roubo de seus filhos. E ela falava sem nenhum pudor: penduro aqui os mais belos roubos. Ela fazia ali uma espécie enaltecia, né, o roubo que os filhos realizavam. Então a gente observa o tipo de referência com que essas crianças cresceram. Depois dessa reflexão que ela trouxe em aula, eu lembrei do livro Evangelho e Saúde, que faz menção, o autor lá, a respeito de um trabalho social que ele fazia dentro das penitenciárias, né? E tinha lá
detento que confidenciou para ele que toda vez que ele ia para as ruas realizar os assaltos, ele fazia uma prece pedindo a Deus proteção para que ele pudesse ir e voltar são e salvo, trazendo sustento para a sua família. Eu correlacionei essas duas histórias porque a impressão que eu tive é que era esse detento, ele não teve uma outra referência de vida que o mostrasse as mais variadas oportunidades que Deus nos oferece. Ele foi conduzido pela própria criação, né? Pelo meio em que ele conviveu, como essas crianças que eu trouxe a lembrança aqui, essa irmã trouxe a referência, não tiveram oportunidade de ver outras formas de viver mais dignas, mais corretas, mais honestas. Então que a gente não julgue os nossos irmãos, porque a gente não sabe quais foram as referências ao qual ele foi submetido. Se a gente sabe que a gente não pode cobrar do outro aquilo que ele não pode dar. Então que nós sejamos indulgentes, perdoemos as ofensas e sejamos benévolos para com todos. Isso é a caridade como Jesus a entendia, independente de ser material ou moral. A gente precisa caminhar nessa direção. E aqui o Evangelho continua dizendo para a gente assim, olha, muitos dentre vós também dizem, ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode nos ver a todos. E aqui ele bem vem lembrando, Deus nos vê e nos cuida a todos. Ele nos muniu com potências da alma. Ele aqui vem mencionando o livre-arbítrio, vem falando da vontade, vem falando da consciência, essa conselheira de todos os instantes, que pode nos ajudar a aplicar a nossa vontade, fazendo melhor as nossas escolhas, utilizando melhor o livre-arbítrio. É muito interessante como ele lembra aqui essas potências da alma, que Leon Denis muito bem nos lembra lá no Problema do Ser e do Destino. São talentos que Deus nos concede para que nós possamos amadurecê-las ilimitadamente, né? Porque são bênçãos de Deus que Ele nos concede para que nós utilizemos para o bem um dos outros, que nós possamos compartilhar desses bens que nos foram dados, né? Dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente. Então a gente precisa compartilhar dos bens que recebemos de Deus para junto dos nossos irmãos, né? E o irmão, o Espírito Protetor, fala, né, para finalizar aqui o Evangelho, da lembrança bem que nos fez Jesus, né? Resumindo lá os mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele vem pedir, rogar para que nós amemos-nos uns aos outros. Então que a gente possa colocar a maior das potências é a vontade, empenhar a nossa vontade em aprender a amar, para que nós possamos verdadeiramente viver a caridade, essa que será responsável pela nossa salvação. E lembrando bem a nossa patronesse, ela também muito atenta a essas questões, aqui no Livro da Vida, no capítulo 15, item 5, ela bem vem falar para a gente dessas capacidades, dessas potências divinas que Deus nos concedeu, nos lembrando da importância disso e reafirmando como devemos utilizar. Ela fala assim, olha, essa centelha é um sinal ou um penhor que Deus dá a essa alma, de que já a escolheu para grandes coisas e para ela se preparar para recebê-las, né? Receber as grandes coisas que Deus reserva a todos nós através dessas capacidades que Ele nos deu, Ele vai também nos dar oportunidade para colocá-las em prática, né? A gente não pode esquecer, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ele espera de nós uma ação com todos esses bens que Ele nos forneceu. Ela ainda diz aqui, é um grande dom, muito maior do que eu poderia dizer. A gente não tem palavras para dizer, porque elas estão todas dentro de nós em germe, dependendo de cada um de nós, com seu esforço e vontade, para desenvolver. Ela ainda dizia assim, olha,
quereria muito aconselhá-las a prestar atenção em não esconder o talento. Lembra a gente da parábola dos talentos, né? Para que a gente não enterre os nossos talentos, que a gente possa trabalhar para multiplicá-los. E ela ainda diz assim, olha, já que parece que Deus quer escolhê-las para proveito de muitas outras. Sempre devemos trabalhar para multiplicar os bens que recebemos de nosso Pai. E para que isso? Eu vou finalizar com essa última ideia que ela traz para a gente. Especialmente nesses tempos em que são necessários amigos fortes de Deus para sustentar os fracos. É essa a tarefa de todos nós. Usar os nossos talentos, usar as nossas potências, nosso livre-arbítrio, nossa vontade, nossa consciência, essa conselheira de todos os instantes, o nosso amor em prol, em benefício do bem comum de todos nós. Agradeço imensamente o carinho de todos e vamos encerrando com a nossa prece final, dizendo assim: Deus nosso Pai, querido Mestre tão amado Jesus, espíritos amigos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nossa querida patronesse, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis e todos os outros trabalhadores encarnados e desencarnados que nos proporcionam esses momentos entre irmãos para estudarmos o Evangelho, para nos aproximarmos da mensagem de Jesus, para nos esclarecermos com as luzes da doutrina espírita. Muito obrigada, Pai, por estar sempre conosco e agora sob os cuidados deste centro espírita, tão querido aos nossos corações. Tuas bênçãos, Pai, para cada um de nós e para essa casa querida que está em fase de construção e de crescimento. Que ela venha forte e com muito amor para ajudar a cada vez mais irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Beijo a todos.